de elevação, poderia, como castigo, reencarnar em animal. Essa cultura foi herdada também por Pitágoras, filósofo grego, o homem da teoria, de Pitágoras, e que pregava a reencarnação, mas também acreditava na metempsicose. Os hebreus, eles acreditavam na ressurreição, que a gente morreria e poderia voltar, mas voltar no mesmo corpo, de uma forma que, com entendimento, isto é impossível. Com Jesus, nós vamos ter a promessa da vida futura. A vida futura significa que, além desta, nós teremos outras. E ensinava sobre a reencarnação. Quando nós compulsamos textos da Bíblia, alguns dizem, não, mas ela não fala da reencarnação. Aí nós nos remetemos a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, quando está escrito: antes que fostes gerado, eu te conheci. Enquanto estavas no ventre da madre, eu programei a tua vida e te consagrei profeta às nações. Se ele era conhecido antes de ser gerado, já existia. Aí nós vamos, dando um salto, chegamos a Malaquias. Ele nos fala, no capítulo 4, versículo 5, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei Elias. Elias tinha vivido há 400 anos ali de quando foi escrito o livro de Malaquias. Se Elias voltaria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, logo seria uma reencarnação. E Jesus estando entre nós. E quando eu falo entre nós, porque muitos de nós, se não estávamos naqueles dias de Jesus, estivemos antes, como estamos depois. Que nós não somos espíritos de 2000 anos. Nós somos espíritos desde o princípio inteligente. Lá, como princípio inteligente, nesse processo evolutivo, até a sua emancipação como espírito. E isto de aproximadamente 6 a 8 milhões de anos. Mas Jesus, ele nos dá vários momentos de orientação nesse sentido da reencarnação. Certo dia, ele com seus discípulos lhe pergunta, aqui na nossa linguagem hoje, vocês que andam por aí, que conversam com as pessoas, quem eles dizem que é o Filho do Homem? A pergunta dele para os discípulos é: o Filho do Homem. Eles dizem: olha, uns dizem que tu és Elias, outro que é Jeremias, outro que é um dos profetas, ou João. Ele não os repreende. Ele não fala: como é que eu posso ser um deles se eu sou eu, Jesus? Mas ele faz nova pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus.
E continua dizendo: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então pensemos nesse texto evangélico. Quem diz os homens que é o filho do homem? Ele está se referindo ao pai material, a José. E, segundo o que Pedro fala, já não é carne nem sangue que estava revelando, então era Espírito. E aí ele segue dizendo que Simão é a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. A palavra igreja vem de eclésias, significa comunidade. Nós, neste exato momento, formamos uma igreja. Centro espírita não é igreja. Centro espírita é o local onde se reúnem aqueles que professam a doutrina espírita e formam esta comunidade espírita. Mas se Pedro revelou não pela carne e pelo sangue, significa a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. A Igreja de Cristo. Nós poderíamos pensar quando que essa igreja foi edificada. 50 dias depois da crucificação, chamado Pentecostes, significa o 50º dia. Aqueles discípulos estavam ali em praça pública. Era um encontro, vários países dali, e de repente ele se dirige àquela gente estrangeira e fala na língua deles. E eles ficaram admirados, porque os discípulos eram pessoas simples, humildes, pescadores. O único um pouco mais letrado era Levi, que era publicano. Eles estão bêbados, né? Estão cheios de mosto. E eles falavam na língua deles. As pessoas viram descer línguas de fogo do céu. Língua de fogo, item 88 do Livro dos Espíritos. Como é que é o Espírito? Uma chama, uma luz. A língua de fogo. Eles viram. Quando Chico estava internado, de repente vem uma língua de fogo, uma luz, e adentra no seu quarto. Espírito. Aí nós vamos entender que a comunidade que Jesus esperava era do entendimento da vida futura pela reencarnação. E quando ele responde a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele faz a distinção. Ele como filho do homem, encarnado como nós encarnamos, e o Filho de Deus como nós somos. Então, dos 5 princípios fundamentais da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Então nós vemos aqui, nesse momento, sobre o que nós já falamos e ouvimos, os 2 princípios da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade das existências. Com a doutrina espírita, vem o esclarecimento desse processo reencarnatório.
Ainda falando de reencarnação na Bíblia, que mas não existe, porque Paulo disse: ao homem é dado morrer uma só vez. E é verdade. Ao homem é dado morrer uma só vez. Ao espírito, não. Porque o espírito é imortal, ele não morre nenhuma vez. O que morre é o corpo físico, que não se extingue. É bom que nós entendamos isso. A morte mata o corpo para a sua desintegração. Nós somos constituídos em matéria do elemento cósmico universal. Se nós fizermos a dissecação de uma partezinha nossa, nós vamos chegar no elemento que hoje a ciência nos traz como bósons de Higgs, considerando a menor partícula existente. Se eu pegar um metal qualquer e fizer o mesmo procedimento, eu vou chegar no mesmo elemento. E qualquer coisa que seja palpável é constituído deste mesmo elemento. Por essa razão que Eclesiastes, ele, em toda a sua locução da trajetória do ser, do homem, até o momento derradeiro, ele diz: até que a carne que é pó volta à terra de onde veio e o espírito volta a Deus, esse cortando os cordões de prata, que é a ligação perispiritual que nos une ao corpo. E quando nós falamos nos une ao corpo, porque nós não somos o corpo físico, nós somos o espírito, que habitamos um corpo físico pelo processo reencarnatório. Então, quando nós falamos de reencarnação, recorremos mais uma vez a Jesus. Havia ali um senador judeu chamado Nicodemos. Ele, ouvindo falar de Jesus, das obras que ele realizava, do que ele falava, ele se interessou em conhecê-lo. Mas ele era um senador judeu. Não podia encontrar um proletário, um carpinteiro, em público. Então ele vai à noite à procura de Jesus. E ele vai logo chamando de mestre. Mestre, só pode ter vindo da parte de Deus quem faz as obras que tu fazes. E Nicodemos, fazendo essa pergunta, Jesus lhe responde, que parece que não anexa com a pergunta. Na verdade te digo, ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos, como pode um homem já da minha idade voltar ao ventre materno para nascer de novo? E Jesus replica: na verdade eu te digo, que aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O que é carne, o que é espírito. E fala para Nicodemos: se tu não entendes nem do que eu falo como matéria, quanto mais se falar das coisas espirituais. Nascer da carne ou nascer da água. Mais de 70% do nosso corpo é água. Não é nascer do batismo da água. Nascer do corpo e do espírito.
que muitas vezes nós renascemos ou reencarnamos, renascendo da carne, mas não renascemos do espírito. Continuamos recalcitrantes, continuamos violentos, continuamos praticando mal. E isto significa: eu ainda não concluí a minha tarefa, ainda estou contraindo débito. Então a proposta nesta noite é a compreensão para todos nós que é através das oportunidades reencarnatórias que nós temos que nós chegaremos um dia à perfeição. Perfeição como espírito. É um processo. Quando falamos do princípio inteligente, que é criado simples e ignorante, ele segue o seu curso, passando pelas várias eras até chegar à condição de homem. E quando eu falo homens, a palavra homem, nós já falamos outras vezes, mas a palavra homem é sinônimo de barro que vem de Adão. Adão significa barro. Eva, vida. Então, esta é a constituição do homem. Está lá também no Antigo Testamento. Deus criou o homem, macho e fêmea. Matéria, que é esse elemento que nós falamos, fluídico, e a vida, que é o espírito, já com a criação do princípio inteligente. Nós vimos a doutrina espírita. Allan Kardec se aprofunda nos estudos, buscando, através dos espíritos, as orientações para que nos liberemos das lendas, daquilo que ainda nos prende a rituais, a certas crendices, e que entendamos realmente o que somos. Espíritos caminheiros à perfeição. Várias questões que Allan Kardec fez aos espíritos. Mas ainda, poderíamos falar do Evangelho, reforçando o texto de Jesus. Ele estava, certo dia, com seus discípulos, e vem a ele 2 discípulos de João Batista, que estava ainda como presidiário. Ele manda os 2 discípulos conversar com Jesus, perguntar se ele mesmo era o Messias que viria. É interessante porque no momento lá do Rio Jordão, ele declara ao mundo: eis o Cordeiro de Deus. E depois ele tem dúvidas. Significa, ele ainda estava no estágio de elevação espiritual, que ele tem dúvidas. Todos nós temos dúvidas. E, assim, João quer saber se realmente tu és o Messias, ou terá que vir outro. Ele diz: vão e digam a João o que vocês têm visto. Cegos enxergarem, mudos falarem, aleijados andarem, leprosos serem limpos. E eles se vão. Os discípulos dizem: mas, mestre, não está escrito que antes que viesse o Messias, haveria de vir Elias? E Jesus lhes diz: o que fostes ver no deserto? Um caniço soprado pelo vento? Um homem vestido de roupas finas?
Diz, não, esse serve nos palácios. Um profeta, sim. Eu lhes digo mais que um profeta. É dele que está escrito que viria endireitar as veredas do Senhor. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. E são os violentos que o arrebatam. E se quereis bem entender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Então reflitamos sobre isso. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. E se quereis bem entender, ele mesmo, João Batista, é o Elias que tinha de vir. O que seria isso a não ser reencarnação? Então, nós seguimos uma doutrina que vem nos esclarecer, que vem nos dar todos os ensejos para que nós possamos entender o que somos e nos prepararmos para novas encarnações. Aquilo que nós fizermos hoje de bom conta para encarnações futuras. Quando nós nascemos, nós trazemos um alforje. Eu creio que os mais antigos aqui sabem o que é alforje. Na minha região também é chamado de piquá. É um saco com furo no meio que os antigos usavam para carregar os mantimentos. Colocava de um lado ou do outro para equilibrar a força. Então nós temos esse alforje. De um lado os defeitos, de outro as virtudes. Cada defeito que nós eliminamos é uma virtude que nós acrescemos do outro lado. Quando abraçamos a doutrina espírita e praticamos os seus ensinamentos, cuja máxima é fora da caridade de nossa salvação, que esta prática acrescenta as virtudes, desde que ela realmente seja caridade. O próprio Paulo nos ensina que a caridade não se envaidece, não se assoberba, ela não cobra nada, simplesmente é o ato de amor em favor do próximo. Que pode ser no aspecto material, como também no aspecto espiritual. Uma conversa amiga, um abraço fraternal, um olá. De repente, nós estamos passando na rua e tem aquelas pessoas que estão cumprindo ali o seu tempo como pessoas de rua. Um bom dia pode despertar nela o início de uma nova vida. Nossa, ele falou comigo, ela falou comigo. E de repente, esse é o momento de repensar. Uma visita a um enfermo, mas às vezes uma visita a um amigo que está ali sem ânimo às vezes. Tem dia que nós passamos momentos de analisar como é que está a vida, e alguém chega e num diálogo, numa conversa fraternal, nos reanima. Uma mensagem no telefonema
A caridade não consiste apenas no aspecto material. Muitos de nós necessitamos de um abraço, para não dizer todos nós. É muito bom o abraço. Falava agora com o nosso amigo aqui, coração com coração. Fazer o nosso coração pulsar amor, sem esperar o amor de volta. Porque muitos dizem assim, o amor que nós damos volta, então não damos, então emprestamos. O amor que nós damos não é para voltar. Mas, de repente, outros nos enviam amor. Então, nessa troca de amor, é que nós vamos nos fortalecer. Um velório, muita gente diz, eu não gosto de velório. Sabe que tem alguém que gosta de velório? Mas se nós chegamos a um velório e abraçamos aquele que está lamentando o seu morto, não precisa fazer discurso. Não precisa ensinar para ele que não, mas ele vai reencarnar, porque isso não é momento. Mas um abraço. Simplesmente eu sei que você está triste e vim te trazer o meu abraço. Às vezes as pessoas comentam que estava tão angustiado e chegou alguém e o abraçou e o aliviou. Então é uma proposta para nós. Você tem um conhecido que desencarnou, e nesses dias que eu estou aqui, vários dos meus amigos desencarnaram lá na minha cidade, acho que no mínimo 4, e a gente só manda um recado, olha, eu estou longe, então receba o meu abraço. Mas é importante isso, porque muitas vezes esses serão nossos companheiros na outra encarnação. E como poderão ser, nós podemos também aqui analisar o parentesco. Parentesco corporal e o parentesco espiritual. Uma família de 10 pessoas, de repente, 5 são parentes espirituais e 5 não são. Apenas corporal. Mas por que estamos juntos? Porque algo tem a se analisar. Para que um aprenda com o outro. Para que nós possamos, então, nessa troca de atitudes, nos fortalecermos. Esta é a razão de abraçarmos a doutrina espírita, que nos esclarece, que faz com que a gente tenha a consciência de que aquilo que Jesus falou sobre vida futura é real. Desencarnamos, voltamos para casa e nos preparamos. Não vamos para o umbral como lugar circunscrito. Não existe um lugar circunscrito. Nós entramos na faixa umbralina, que significa o período que nós passamos para termos a consciência de que estamos desencarnados. De repente, pode ser um período de 5 minutos e até de séculos. Lá num palácio na Inglaterra, começou a aparecer mensagens no computador, no latim antigo, de a língua morta. Eles não entendiam, de repente apareceu um que conhecia o latim antigo e foi chamado. Chegou lá o cidadão, na troca, dizendo que ele estava cuidando do seu palácio, estava ali há 500 anos.
cuidando do palácio. É claro que ele talvez não soubesse manejar o computador, e nem precisava, ele mentalizava e saía a escrita. Então, o umbral dele estava a 500 anos. Aqueles outros, de repente, 2 dias depois, têm condição de dar uma comunicação. Mas não vamos acreditar piamente que uma pessoa que não tem uma vida regular desencarna, aí nós somos espíritas, vamos fazer o 7º dia. Para começar, já é uma cópia de uma outra igreja. Fazer o 7º dia. Daí baixa o cidadão. Não, porque eu estou bem, estou com Deus. Tô... 7 dias ele nem está sabendo que desencarnou. Então é importante a gente analisar isto para não acreditar em tudo que se é colocado. Nós temos os médios e os médios. Aqueles que realmente têm consciência doutrinária e aqueles que querem fazer o seu próprio nome, muitas vezes falsificando, mistificando. Coloco isso como uma observação. Em todos os lugares nós vamos encontrar pessoas de condutas diferentes. Ninguém é igual, nós somos semelhantes. Então, numa casa espírita, onde nós falávamos sobre mediunidade e o centro espírita. É importante ter médium no centro espírita, como é importante igualmente ter demais trabalhadores. Eu creio que aqui há médios. Quem é médio, levanta a mão. 1, 2, 3. Então, olha só. No meu livro Vivência Espírita eu falo sobre isso. É importante o médium no centro espírita? Sim. Como é importante todos. Hoje criaram uma situação, não, mas todos somos médios. Não vou entrar nesse detalhe porque não é o tema. Todos somos médios. Eu venho dizer que não. Eu pedi para levantar a mão, 3 levantaram. Os demais têm consciência que não são médios. E se alguém, na reunião da comunicação, então está se negando. Tá? E aí nós voltamos ao tema da noite, que é a reencarnação. Voltando a Jesus, quando ele passava ali e tinha um cego de nascença. Os discípulos, um deles, perguntou: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Então a pergunta é: quem pecou para que ele nascesse cego? Se era ele mesmo ou os pais? Se era ele que tivesse pecado, significa que estava reencarnado. E Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Era necessário que ele viesse assim, para que nele se justificasse as obras do meu Pai. Jesus não fala como é que ele podia ter pecado antes de nascer se ele nasceu cego. Não, Jesus reforça dizendo que era necessário que ele nascesse cego. Muitos pedem para vir com determinadas situações, quando já tem a oportunidade de pedir, para resgate. Então, a prova da reencarnação
Nós nascemos, muitos nas favelas, enquanto próximo alguém nasce em berço de ouro. Nascemos com defeitos físicos, mentais, enquanto outros nascem fisicamente perfeitos. Mas Deus não é justo? Essa pergunta foi me feita esses dias. Deus não é justo se deixa a minha filha vir com problemas? E a resposta é pela justiça divina que ela vem com problemas. Porque é a oportunidade do resgate. Muitas vezes, nós não analisamos que alguém veio à nossa família com problemas, tanto para o bem daquela, como para o nosso bem. A forma que nós vamos cuidar. O carinho que se dedica a um filho autista ou com outros problemas é diferenciado daquele que é perfeito fisicamente. Então é a grande oportunidade dada a nós para a nossa evolução espiritual. Eu não marquei o horário, mas tem. A doutrina espírita, quem é que estuda o espiritismo? Ela é para ser estudada, para ser questionada, para ser analisada. E não para aceitarmos tudo. Aquilo que nós falamos nessa noite é para se refletir. Concordei com isso, não concordei com tal coisa, e fiquei em dúvidas com outros momentos. É isso que nós temos que fazer. Analisar, como o próprio Paulo ensina, e reter o que é bom. Allan Kardec nos recomenda tudo passar pelo crivo da razão. E, quando se trata de nós, nessa evolução espiritual, a doutrina nos deixa claro que nós voltaremos. De repente, numa encarnação, nós podemos, na próxima, habitar num planeta diferente do nosso. Como outros de outros planetas podem encarnar também no nosso. Nós vamos analisar os chamados exilados de capela, que, segundo consta, é aquela gente que não conseguiu acompanhar a evolução daquele planeta e foi encaminhados ao planeta Terra para ajudar aqueles que aqui estavam ainda na condição de primitivos. Se nós observarmos hoje, uma criança com 3 meses, 4 meses, já começa a bater o dedo no celular. São seres intelectualmente mais avançados. Porque a vinda dos chamados capelinos não foi uma chuva. Amanheceu cheio de capelino. Mas as encarnações. Eles encarnaram no planeta Terra. E ao longo do tempo assumiram esse papel importante que deixou marcas para nós. Quem vê as pirâmides lá do Egito, até hoje a engenharia atual não consegue entender como é que foi levado blocos de 2,5 toneladas naquela altura. E tudo calculado, cientificamente tudo planejado. E muitas outras coisas ainda têm para ser descobertas. Recentemente, descobriram uma cidade aqui na Amazônia,
que é da época de Jesus. Então, já nosso planeta foi habitado por seres que deixaram as suas marcas. E hoje nós estamos recebendo uma nova geração de espíritos. E temos a obrigação da orientação no aspecto moral. Eles vêm intelectualmente avançados. E a necessidade dos pais, a orientação espiritual ou moral. Nós queremos agradecer a oportunidade. Eu não sei se permite perguntas, se pode ser feito, fica à disposição da direção da casa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, quer perguntar, fica à vontade. Deixa eu fazer uma. Quando a pessoa vai no velório e fala para a pessoa bom descanso, que ele está em bom descanso, mas diz que lá em cima trabalha mais do que aqui. Esse bom descanso é interessante porque é aquele que não conhece a vida espiritual. Por isso que acha que ele morreu e vai descansar eternamente. Porque a minha tia mora em Osasco e ela sempre falava para o meu tio, ele pegou o câncer, ele fumava pra caramba, né? Aí ele falou, falaram que lá não trabalha mais do que aqui. Então eu acho assim meio estranho a pessoa falar bom descanso. Agora você falar que Deus coloca em bom lugar e até ficou até... Na verdade nenhum nem outro, né? Porque Deus nos coloca no lugar que nós construímos. Certo? E nós é que construímos a nossa condição na vida espiritual. Aquele que agiu no bem, que construiu, que mandou seu tijolinho nele, não é lá para o céu. Quando Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. A ideia que se tinha é que o céu é um lugar circunscrito, onde tem muitas casinhas para aqueles que estão salvos, né? A vida lá ouvindo música, numa boa. Nada disso. Nada disso. Tá? Nós desencarnamos e continuamos. Muitas vezes alguém deixa o corpo no cemitério e a gente vem junto para sua casa. Tá? Porque não entendeu. O que está acontecendo? Tá? Até que desperte. Então, e aí vai ter que se virar novamente, vai ter que trabalhar. Mas como é que o espírito trabalha? Se ele é bom, já tem consciência, ele vai emitir bons pensamentos às pessoas, próprio amparo à família. Você tem uma equipe mediúnica, equipe de assistência espiritual, e se ele já conquistou posições de moral para servir, eles vêm ajudar. Certo? Vêm ajudar. Numa equipe de assistência espiritual, os bons espíritos estão ali para orientar aqueles que ainda estão necessitando de orientação, para fortalecer os membros da equipe, certo? E outro dia me falaram de médium de sustentação, sabe? Então tem umas coisas que criam no meio espírita, no movimento espírita, aí vai pegando. O que você é? Você é médium? Sou. Médium do quê? De sustentação. Sustentar significa segurar algo, manter algo. Não existe médium de sustentação, não existe médium de tribuna. Tá? Existe médium e quem não é médium. Nós vamos encontrar no livro dos médiuns, aproximadamente, pelo que eu me recordo, 9 vezes, Allan Kardec nos falando de quem é médium e quem não é médium. Mas aquele que
psicofônico, psicográfico, ou psicógrafo, como queiramos, evidente, embora a vidência, clarividência, a audiência, muitos não consideram como mediunidade, ela é anímica, porque não é espírito, é outro espírito que está vendo, sou eu, certo? Então, se sou eu, não é mediunidade, ela é anímica. Mas aqueles que nos vêm ajudar quando podem ajudar. Mas o senhor acredita que a maioria das religiões, porque tem certas religiões que diz assim, que a gente morre e aí a gente, a ressurreição, né? Que a gente vai para os anjos que tocam trombeta ou vamos para o purgatório. E tem religiões que você morre e vira toco. Então, que só vai esperar o dia que Deus descer ali e eles vão levantar como homens e a gente vai continuar lá. Mas que todas as religiões, no fundo, acreditam na reencarnação. Porque eu participo de vários grupos com várias religiões e quanto mais assim você não percebe, a pessoa fala assim, mas na outra vida eu não quero vir perto de fulano. Então eu acabei chegando a uma conclusão que quase todas as religiões, elas não, mas elas acreditam na reencarnação. Porque elas falam, na próxima vida eu não quero vir com fulano, você entendeu? Então, se ela não acreditasse, ela não poderia falar isso. Às vezes não acredita porque falaram que não é para acreditar. Pode ser isso. Porque a gente que mora em cidade muito pequena, ser espírita talvez é ser meio afastado das pessoas, você entendeu? Porque eles têm aquele negócio ainda da macumba, né? Que o povo fala, né? Que o espírita, ele é isso. Então, outro dia eu comecei a rir com elas, assim, com uma pessoal que eu faço, aí elas falaram assim, eu falei, mas é isso que a gente acredita, né, na reencarnação. Mas não faz macumba, né? Eu falei, cuidado que eu ponho o nome de vocês no meu terreiro, você entendeu? Aí começou todo mundo a rir, mas aí eu cheguei à conclusão que todas as religiões acreditam na reencarnação. Ele só não, lá quem, quando diz a religião dele, não permite que ele acredite. No subconsciente ou inconsciente. Então, na outra vida, eu não acredito nisso. Tá? Mas isso é normal. Agora, eu vou para uma determinada religião que ela fala assim, se você acreditar, você vai para o inferno. Daí a pessoa também não sabe o que quer dizer inferno. Tá? Porque a palavra inferno é a tradução ao português da palavra Geena. Geena era o lixão criado ali por Dario, na Jerusalém, como Dario invadiu Jerusalém. E ele mandou destruir o templo de adoração ao deus Moloch, onde se fazia sacrifício de vidas humanas, em homenagem ao deus Moloch. Ele mandou destruir o templo e transformar no Geena, no lixão. Hoje, os municípios fazem o tratamento de lixo. Antigamente era jogado a céu aberto. Ali, aqueles que eram malfeitores, eles eram mortos e jogados, né, no Geena, que traduzido ao português como inferno é um quinhão. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Tá? E a pessoa acredita e paga e dá oferenda, né? Então, isso tudo a gente sabe como é que é. Certo? Cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado. Mas um dia esses também entenderão. Mas eu ainda prefiro ser espírita, porque eu falei para uma pessoa um dia, porque se eu não fosse espírita, eu ia ser revoltada. Por que eu nasci pobre e a Xuxa nasceu linda e rica? Aí a pessoa falou assim, tem razão, você entendeu? Então, eu ainda prefiro acreditar na reencarnação, porque senão é difícil acreditar até em Deus. Não acredite. Tenha certeza. Certeza, né? Eu tenho certeza. Bem, eu agradeço a oportunidade. Muita paz a todos.